Glórias a Deus. Quero saudar esta amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero abrir, gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Provérbios 31, capítulo 10. Quantos irmãos acham? Eu quero louvar e agradecer, meu Deus, por essa oportunidade. Estou muito feliz, irmãos, de estar aqui mais uma vez com a Igreja do Sol Nascente. Lá no Sítio Cercado também tem uma Igreja do Sol Nascente. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Lau. Hoje eu estava lá na casa dele, tomando café com ele, né, irmão Lau? E eu estou aqui, para a glória de Deus. Fiquei muito feliz de te ver aqui, viu? Deus é maravilhoso. Podemos conversar um pouco na mesa. A mesa é lugar de comunhão. Ouvir um pouco um outro, né? Porque é uma mão dupla, né? Vai e vem, a gente ouve, a gente recebe conselho também. Eu estou muito feliz que você esteja aqui, viu? Tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração. Você me inspirou, por isso que eu vim. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe a tua vida. Também louvo a Deus pela vida da irmã Sinara, né? A gente já poder estar aqui algumas vezes a convite da família, e eu louvo a Deus. Ela é uma mulher de oração, uma mulher que está no meu coração. Mas não posso deixar também de falar da irmã Tamara, que também é uma irmã que, quando eu conheci, irmãs, há muito tempo. Por isso que eu digo, a gente não sabe os presentes que Deus tem para a vida da gente. E há muito tempo atrás, acho que foi num culto no Condor, eu pude encontrar a irmã lá. E que presente foi esse de Deus para a minha vida, a amizade dessa mulher de Deus. Louvo a Deus pela vida dela. Fiquei tão feliz em ver a Flávia louvando. Eu já vi a glória de Deus na vida dessa menina, sei a promessa que Deus tem na vida dela. E todas as vezes que eu vim aqui, não vi ela, senti uma tristeza, mas o Senhor me alegrou hoje podendo ver ela aqui, ela está aqui. Que Deus abençoe a todo esse círculo de oração, a toda essa igreja. E eu tenho certeza que Deus falará conosco, amém? Provérbios 31, capítulo 10, diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede a de rubis. Amém? Senta glorificando, exaltando o nome do Senhor. Sei que as irmãs escolheram ali Provérbios 31, 25, 26, mas foi feita a abertura e já foi lido. E eu também estava com esse versículo muito forte ao meu coração. Esse tema, irmãos, Provérbios 31, desde o 1 até o final dele, nós conseguimos achar tantas coisas para ministrar. O Espírito Santo, ele traz riquezas e detalhes. Se nós fôssemos trazer uma palestra ou algo para mulheres aqui, esses 7 dias seriam poucos para falar em Provérbios 31. Porque é uma palavra assim, gloriosa, grandiosa. Eu sei que tem mulheres que talvez leiam este e falem assim: é impossível ser essa mulher virtuosa. Mas não é impossível, não. Essa mulher virtuosa, ela pode ser eu e pode ser você. E ela tem, deixaram para nós como uma bússola, né? Aqui, quando a mãe de Lemuel começa a declarar e dizer como é uma mulher virtuosa, ela nos deixa ali para nós uma bússola, uma direção da parte do céu para que nós possamos ser. Mas eu não vou me reter somente em Provérbios. Mas antes disso eu quero falar um pouco dele, e aí eu vou falar aquilo que o Espírito Santo me falava enquanto eu estava sentada aqui na cadeira esperando a minha oportunidade. Se nós começarmos a olhar do Provérbios 10 em diante, a gente vai entender que essa mulher, ela é uma mulher confiante, ela é uma mulher bondosa, ela é uma mulher trabalhadora, ela é uma mulher de providência, gestora, negociante, forte, sábia, e vai dar muitos elogios. E como eu sou uma pessoa que gosta de contar histórias, eu tenho uma irmã na minha igreja de 93 anos. E eu falei: quem será que eu posso achar como uma mulher virtuosa? Porque quando chega março e outubro, a gente prega muito para mulher. E ano passado eu falei assim: eu vou atrás de uma mulher virtuosa. E eu fui com esse Provérbios, e eu fui tomar um café com ela, e eu sentei, e eu comecei a perguntar algumas coisas eu escrevi até aqui na minha Bíblia. E eu achei tão interessante, porque a Bíblia diz assim que ela cinge os lombos, fortalece os seus braços, que ela prova e vê a boa sua mercadoria, sua lâmpada, não se apaga de dia nem de noite. E aí eu falei para ela começou a contar para mim o que eram as mulheres antigamente, como eram as mulheres. Ela disse assim para mim, falou: olha, a minha mãe acordava muito cedo, ela ajudava a dar comida para os animais,
A minha mãe fazia comida para nós. A minha mãe descia com várias bacias de roupas num tanque, num rio, longe de casa. A minha mãe trazia toda aquela roupa, estendia a roupa, cuidava da casa, ia plantar, fazia isso, fazia aquilo. E eu fiquei pensando, que momento? Porque eu já tinha visto ela falar que a mãe dela tinha ensinado ela a ler, que a mãe dela tinha ensinado ela a costurar, que a mãe dela tinha costurado. E eu falei, que momento será que essa mulher tirava para ensinar essas crianças a ler e a costurar? E ela disse assim, depois da janta, depois da janta nós estamos moídas, né, irmãos? Mal nós conseguimos respirar. Mas ainda depois da janta, essa mulher chamava os filhos, fazia o beabá, o ABC e ensinava aquelas crianças a ler e a escrever. E aquelas que já estavam um pouco à frente, as irmãs mais velhas, ela ensinava a costurar, ela ensinava a fazer um bolo, ela ensinava alguma coisa. Por isso que a Bíblia diz assim, a sua lâmpada não se apaga, nem de dia e nem de noite. Desde o momento em que ela coloca os pés no chão, ela começa a fazer as coisas. Irmãos, e essas mulheres não tinham tempo de ficar em WhatsApp, de achar confusão, de achar intriga, de ficar até triste. Elas não tinham, porque quando não era um filho, que elas tinham bastante, era atividade, era coisas que elas tinham para fazer. Então nós começamos a entender que a mulher virtuosa é uma mulher ocupada, é uma mulher que não tem tempo para ficar ouvindo o que Satanás quer falar na nossa mente, porque a oficina dele é cabeça desocupada. Então eu comecei a olhar para ela e entender que para ser virtuosa nos dias de hoje, nós precisamos nos ocupar da obra de Deus, ocupar de oração, jejum, ocupar do trabalho, ocupar das coisas. Nós não devemos estar com nossa mente de forma alguma, irmãs, vazia. Nós precisamos ocupar, irmãos, os dias só são piores. As mulheres virtuosas são poucas. Quem achará? Porque quem vai achar mesmo? A gente acha tudo quanto é tipo de mulher, mas a gente não tem achado mulheres virtuosas. Mas a palavra do Senhor nos diz que quem achará? O Senhor nos acha. O Senhor sabe quem somos. O Senhor acha aqueles que são virtuosos, tanto homem quanto mulher. Precisamos ocupar a nossa mente, não permitir que o inimigo use a nossa mente. Mas vamos falar de alguém virtuoso dentro da Bíblia. Eu queria muito falar um pouquinho de Dorca, porque Dorca é uma mulher que eu vejo virtudes nela. Poderíamos falar de tantas mulheres, né, irmãos? Débora, Ana e quantas outras mulheres. Mas eu preciso falar um pouquinho, porque enquanto eu sentava ali, o Espírito Santo, eu ia ficar somente no Provérbios e ia falar sobre tudo aquilo que a gente precisa, que é quase uma palestra, é quase uma ministração como de ensino, porque nós poderíamos falar de uma mulher trabalhadora, uma mulher gestora, uma mulher da providência, uma mulher sobre dinheiro e tantas outras coisas poderíamos falar dentro desses versículos. Mas eu quero falar de uma mulher que fez tudo isso um pouco, porque Dorcas, para mim, ela fez tudo isso um pouco. Todos nós entendemos que Dorca, ela morava em um lugar portuário e a dificuldade era muito grande. E essa mulher começa a mostrar para nós que ela é virtuosa, porque de vez dela ficar olhando a dificuldade dos outros, ela resolveu ajudar. Ela resolveu mudar a história de outras pessoas através da vida dela. Ela não só sentou, não que a oração, irmãos, não seja importante, mas a oração, ela é conjugada, ela tem uma junção, é oração. Só orar sem ação às vezes não adianta nada. Não adianta falar para você, eu estou orando e você não ter um arroz para colocar e eu não fazer pelo menos uma cesta básica e levar na tua casa. Não vai adiantar eu falar, eu estou orando e não cometer e não fazer nada por você. Tem coisas na nossa vida que não é só oração. Deus traz providência, traz. Mas essa mulher nos mostra que a oração estava junta com uma ação. E a gente fica dizendo, eu e você, meu Deus, o que é que eu posso fazer? Sou tão pequena, não sei fazer nada. O que eu posso fazer? Eu sou um homem, ou eu sou um jovem, eu sou uma adolescente, o que será que eu posso fazer? Essa mulher nos mostra que apenas com uma agulha, com um incentivo, com vontade, com desejo de fazer alguma coisa, ela olhava a necessidade de mulheres que ficavam viúvas, de mulheres que ficavam dentro daquele lugar, daquela cidade, padecendo, e ela fazia roupas, ela fazia coisas, com certeza, roupas para vender, não só para vestir. Ela arrecadava dinheiro, com certeza, ela era uma gestora, com certeza, ela era trabalhadora, com certeza, ela era sábia, com certeza, ela era confiante, com certeza. Essa mulher traz para nós todas as qualidades aqui de Provérbios, desde o 10 e vai até o 26, dizendo que ela fazia coisas, irmãos. E
disso. E ali as irmãs escolheram um tema maravilhoso, que diz, para não temer, que a mulher sábia, ela teme. Quando a gente teme, a gente não teme o mal. Quando nós tememos a Deus, nós não tememos o mal. Porque nós sabemos a quem nós tememos. E aquela mulher, quando ela começa a fazer incansavelmente, irmãos, foi incansavelmente. Porque uma mulher só, para ajudar tanta mulher, ela deveria ser uma pessoa incansável. Como diz a palavra aqui, a sua lâmpada não apagava, nem de dia nem de noite. Com certeza a maquininha dela, a mãozinha dela era dia e noite pensando, o que eu vou fazer para ajudar? Será que eu vou vender lá no porto? Será que eu vou visitar a irmã com uma sacola de roupa? Será que eu vou ir na casa daquela irmã visitar a filha dela que está passando por problema? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou na igreja? Será que eu vou fazer aquilo? A mente dela não parava. Mas enquanto nós estamos diante da presença, e Deus está falando com pessoas aqui, nós entendemos que não é porque nós estamos dentro da casa do Senhor e tememos ao Senhor, que o nosso telhado é de vidro. Coisas vão acontecer, o inimigo vai se levantar, ele vai tentar te parar de todas as formas. Não foi diferente com Dorca. Alguma coisa aconteceu, mas escute bem o que eu vou te dizer, porque nós cristãos estamos dando muita legalidade e autoridade a Satanás. Satanás não tem legalidade sobre a tua vida. Tudo que acontece na tua vida é permissão de Deus. Deus permite para você se levantar, para você pegar a tua agulhinha, para você pegar a tua coragem, para você pegar todas essas qualidades, confiante, trabalhadora, gestora, negociante, forte, sábia, todas essas, e mostrar para você mesmo qual as coisas que você tem, que muitas vezes nem você entende que você tem. Irmãos, eu estava passando um processo tão difícil em outubro. Pensa no processo, agenda só para fora. Eu saí para tantos lugares em setembro, outubro eu cheguei e tinha mais agenda, e tinha as agendas daqui, porque outubro já me agendo bem antes, por causa do mês da outubro rosa, e eu comecei a ministrar e começou a me dar uma falta de ar. Pensa numa falta de ar. 2 ministrações que eu quase não consegui parar. Terminar a ministração. E aí comecei, as irmãos, procura isso, procura aquilo. A gente fala que a gente tem que vigiar, orar e vigiar, né, irmãos? Eu falei, vou procurar. Deus deixou os médicos. Fui eu no pneumologista, fui eu de novo no oncologista. O médico me pediu vários exames. Eu fiz os exames, voltei no pneumologista. Quando eu chego lá, irmãos, estava um dia muito quente, como hoje. Eu entrei dentro da sala, sentei na sala. Aquele homem continuou mexendo no computador. E de repente ele parou, olhou para mim e falou, cadê a paciente? E eu falei, a paciente sou eu. Ele falou, é impossível ser você. A paciente com esse nome, não pode ser você. No mínimo, essa paciente estaria com oxigênio. No mínimo, ela estaria carregando um cilindro de oxigênio. A pessoa que está com esse exame, ela tem nada mais do que 15 tumores, como esponja dentro do pulmão. E esses tumores, eles estão tão cheios de água, que ela tem 90% do pulmão comprometido. E eu falei, deixa eu ver aqui que esse exame. Falei, só se trocaram, mas esse nome é meu, essa idade é minha, essa mãe também é minha, o pai também é meu, o endereço também é meu, mas pode ser que trocar, doutor. Ele falou, então nós vamos fazer novamente esses exames. E ele me pediu para fazer. Enquanto isso, eu tive que fazer de novo uma maratona nos hospitais. E eu comecei a ir com a Angelina Caron, e a gente começou a ir um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, tomar uns comprimidos experimentais para esse tipo de... Porque, irmãos, é comum você faltar. Agora, ter líquido no pulmão, isso não é normal. E aí eu comecei a fazer. E eu falei, Jesus, o que eu faço? Tenho um propósito sobre isso. Me ensina, me mostra. E comecei a buscar nas madrugadas. O Senhor falou assim, pegue um cooler, enche de sanduíche, faça sanduíche natural, pegue outro cooler, enche de refrigerante. Eu falei, Jesus, eu não tenho nem para mim. E todo dia, um dia sim, um dia não, lá no Angelina Caron é longe, irmãos. E todo dia está lá, eu falei, Jesus, não tem nem a gasolina para mim ir para lá. E o Senhor falou, eu vou providenciar. Irmãos, do nada começou a cair pix dos lanches e dos refrigerantes na minha conta. Eu comecei a fazer, eu fiz os lanches, eu fiz refrigerante, eu chegava lá, e você chega lá, vocês sabem, a gente não é consultado na hora. Então quando eu chegava, eu já colocava meu cooler, já colocava meus coolers e ficava lá entregando sanduíche e pregando para o povo, falando do amor de Deus, falando das coisas, escutando. E numa dessas vezes, irmãos, estava vindo uma moça com o peito mutilado, com uma touquinha na cabeça, um lencinho na cabeça. O Espírito Santo de Deus falou assim, fale para ela que eu sou o Deus da cura.
Jesus, ela está mutilada, ela está sem um peito, Senhor. E o Senhor falou, repita o que eu estou te falando, somente isso, filha. Eu olhei para ela dentro do olho dela e falei, olha, meu Deus está dizendo que vai te curar. Ela olhou para mim e falou, é impossível. Eu tenho metástases, eu tenho câncer no pulmão, eu tenho câncer no pâncreas, eu tenho câncer na cabeça, eu tenho câncer no seio, eu tenho câncer no útero. Ela falou tanto lugar que ela já tinha câncer, irmãos, até nos ossos ela falou que tinha câncer. Eu falei, Jesus, tu está escutando, Senhor? Essa mulher disse que está com câncer em todo lugar, você vai ter que curar em todo lugar, não é só o peito. E o Espírito Santo diz, olha dentro do olho dela e diz para ela que eu ainda sou o Deus que cura. Quando eu falei isso para ela, o olho dela encheu d'água, parece que veio cor no rosto dela. Ela foi consultada, irmãos. Quando ela saiu da consulta, ela parou de volta na frente do meu cooler e olhou para mim e falou, você tem certeza do que você disse? O teu Deus verdadeiramente vai me curar. Eu falei, ele disse que vai. Irmãos, ela saiu saltitando. Quando eu vejo, está vendo um homem, irmãos, mais ou menos o tamanho daquela bota, o homem com uma barba bem grande, parecia um roqueiro de regata, cheio de tatuagem. Ele chegou como naquele lugar, como aquele pedestal de mim, e ele falou, olha aqui, guria, você não sabe com quem você está mexendo, para de mentir, você está aqui no meio do público, você está falando para as pessoas que esse teu Deus cura. Esse Deus não curou minha mãe vegetou numa cama, deu tudo que tinha para essa igreja, e minha mãe perdeu tudo, e eu não admito que você fale desse Deus para mim nem para minha esposa. Eu falei, eu não sei o que eu falo, Jesus, demora. O Senhor fala, só diga que eu curo, só diga que eu transformo, só diga que eu ainda faço. Irmãos, eu não sabia falar, porque eu comecei a gaguejar. Eu falei, Senhor, o inimigo que está na alma dele vai pular em mim. E o Senhor falou, fala, porque tem um exército de anjo contigo, em ti não toca, ele não vai tocar. Irmãos, quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, disse que vai curar, e ele vai curar. E eu falei, aquele homem saiu, irmãos. Sabe quando você fala pro cachorro, com todo respeito a ele, mas foi a cena que eu posso declarar a vocês, ele fez esse caminho, o cachorro, ele voltou para trás, porque ele entendeu que eu tinha uma autoridade de um Deus todo-poderoso que já tinha me curado, do Deus todo-poderoso que já tinha feito coisas grandes na minha vida. O inimigo que estava na alma dele falou, epa, com essa não dá, ela tem certeza do que ela está falando. Ele foi embora e eu continuei um dia sim, um dia não. Começou a fazer fila, irmãos. Era gente com foto, era gente com chave de carro, era gente com camiseta, gente vindo lá do Angeli, lá do Rocinho, gente vindo do Erasto, todo mundo querendo oração. E a gente fazendo oração, de repente entra uma mãe com uma criança no colo, toda molhada, e ela mais molhada ainda, pingando água, cheio todo o cabelo dela aqui, que ainda estava ouvindo. E ela entrou gritando, sabe meu filho caiu, meu filho se afogou. Eu vi que as enfermeiras pegaram aquela criança, jogaram a criança, irmãos, 40 minutos, eu contado no relógio. Eles tentaram fazer com que aquela criança revivesse. Eu vi o momento em que o médico fez assim, ó, e assinou o óbito. E eu falei, Jesus, como é que essa mãe vai receber essa notícia? Tinha 5 enfermeiras segurando elas, irmãos, a gente está aqui dentro da igreja, mas vai ficar um dia no hospital para você ver o que acontece nesses hospitais. Eu falei, Jesus, como é que pode? Essa mãe também chegou com o filho dela no colo desesperada, faz alguma coisa por ela. O Senhor falou, entra lá, filha. Eu falei, agora não adianta, já assinaram o óbito, e eu sou desse jeito com o meu Jesus. Eu falei, Jesus, não adianta eu entrar lá, o que eu vou fazer? Eu vi o médico assinando o óbito. O Senhor falou, entra lá, mulher, eu estou te ordenando, faz uma oração. E para você que diz, eu não sei o que fazer, seja somente você tem identidade, você tem intimidade, e o Senhor está dizendo, não precisa pular, não precisa gritar, só precisa de oração. Quando Deus quer agir, não precisa muita coisa. Nós estamos esperando de tudo, irmãos, menos uma oração simples e singela, e essa oração muda a história de crente. E quando eu fui, irmãos do Senhor, o que eu faço? Eu sou pentecostal, eu pulo, eu grito, eu só me ensino o que eu faço. O Senhor falou, nada, pega os teus 2 dedos, o polegar e o outro, coloca os teus 2 dedos no dedão, o dedo do menino estava roxo, irmãos. Eu falei, o que eu faço? Só ora. Mas eu coloquei os 2 dedos, com toda a fé que eu tinha na minha vida, eu gritei dentro daquele lugar. Eu falei, Jesus, o Senhor é dono da vida, o Senhor chorava, Pai. Eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor quer fazer um milagre aqui ainda hoje. Eu sei que o Senhor tem alguém para o Senhor salvar, alguma coisa para o Senhor fazer. Pai, Jesus, irmãos, eu esfio o braço do menino cair para um lado. Eu falei, meu Deus, é choque, eu sou enfermeira, muitas vezes morreram pessoas perto de mim, e ainda o sangue estava quente, mexeram cabeça, mexeram o olho, mexeram o pescoço. Eu
ajoelhou. Se eu tinha gente para orar, redobrou. Pensa quanta gente que ia lá, gente. Aí 2 vezes eu levei umas amigas minhas e falei: irmãs, me ajuda aqui. Vamos orar por esse povo. E aí bem no dia que eu não levei as amigas, estou eu lá com o meu cooler. Tá vindo o Senaqueribe. Irmãos, o homem pintou lá no canto. Eu falei: meu Deus, Jesus, cuida de mim. Cadê Gabriel, Miguel? Se tiver mais anjo, coloca tudo aqui agora, Jesus. Porque se deu qualquer coisa errada, olha como a gente é. Deus nos ordena a falar e nós mesmos duvidamos. Eu falei: Senhor, se der qualquer coisa errada, cuida de mim. Não deixa eu me envergonhar aqui, Jesus. Cuida. Gabriel, Miguel, o que tiver no céu, manda agora para cá. Mas aquele homem vinha um acelerado. E de longe eu via que tremia tudo. Você já viu um homem emocionado? Um homem que quer chorar, mas quer segurar, mas ele não consegue. Ele começa a tremer a testa, começa a tremer a bochecha, começa a tremer o queixo. Eles começam assim, mas quando o homem quer chorar, mesmo que ele sente a presença, que ele está cheio de algo dentro dele, até quando está com raiva, mesmo que ele quer segurar, parece que o homem vermelhou aquele homem, irmãs. Ele tremia tudo. E eu falei: Jesus, é ódio, é raiva. Ele vai vir para cima de mim. Porque é assim que Satanás faz os nossos desertos, irmãs. Só que nós temos que olhar para ele e dizer: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós não podemos temer. E quando aquele homem vem chegando, o Senhor não deixa chegar perto de nós. Aquele homem caiu, irmãos, de joelho. E quando ele caiu de joelho, eu consegui ver a esposinha dele vindo lá. Agora ela estava com uma touquinha bonitinha e fazendo assim com os exames lá de longe. Eu falei: Jesus, o que significa isso? Quando ela chega mais ou menos perto da porta ali na minha direção, ela começa a gritar: ei, teu Deus me curou, meu pai! O teu Deus curou, me dá, o teu Deus curou! Aquelas pessoas que estavam ali, irmãos, todo mundo começa a chorar. Aquele homem diz: ei, por que minha mãe não viu teu Deus? Porque minha mãe não conheceu esse Deus? Nós acabamos de sair de dentro do consultório e o médico revirou os exames de trás para frente e frente para trás, e ele não consegue achar um tumor. Ele não consegue achar tumor nem no pescoço, nem no peito, nem na cabeça. Não tem mais tumor. E eu falei: ei, a minha mãe não conheceu, mulher, o Deus que você serve. Eu falei: conheceu sim. E ele fez uma promessa para ela, que ele salvaria a tua vida, e ele está cumprindo essa promessa hoje. Aceita ele como o único suficiente Salvador. Dobrar os joelhos no meio do corredor daquele lugar e aceitaram a Jesus. Mas 5 almas não se aguentaram, irmãs. Começaram a dobrar o joelho e aceitar esse Jesus, porque é esse Jesus que eu prego, é esse Jesus que eu amo, e ele tem feito maravilha. Ele faz, ele faz, ele faz. Estou eu pregando e o casal foi lá. Aí eles não sabiam direito e vieram para frente e volta aceitar Jesus. Eu falei: mas se não aceitar Jesus, a gente não sabia. Eu falei: vou orar de volta então. Os 2 irmãos estão dentro da presença de Deus. Os 2 desde novembro do ano passado estão adorando a Deus na igreja. Estão buscando a Deus e entendendo e conhecendo este Deus. Pessoas de fora estão tendo mais conhecimento de Deus do que nós que estamos de dentro. Cadê os milagres, irmãos? Cadê as línguas estranhas? Cadê o choro? Cadê o gemido? Cadê a presença? As pessoas têm visto lá fora mais presença do que dentro da igreja. Precisamos voltar a ser virtuosos. Precisamos voltar a ser como Dorcas, apenas com o que temos. Fazemos o céu descer na terra. Dorcas fez apenas com uma agulha. O Senhor diz: eu não vou permitir que ela perca a sua vida. Eu vou enviar alguém lá. Foi como Deus fez lá dentro daquele hospital. Ele me enviou lá. E Ele quer te enviar dentro da tua casa. Ele quer enviar no meio dos teus. Ele quer te enviar para as pessoas, para que você abra a tua boca, cheio de autoridade, e diga: Deus ainda faz. Ainda faz. Irmãos, eu estava trabalhando de enfermagem. E deu meu horário, e a patroa chegou atrasada, eu tinha que sair, eu tinha que ministrar. Pensa, uma mulher que estava numa correria. E quando ela chegou assim, eu já estava com a bolsa, já tinha trocado, já tinha tirado o jaleco, já estava com o vestido para sair para a ministração. Porque pensa, trabalho das 7 às 7, enfermeira trabalha 12 horas. O culto começava às 8 horas, lá do outro lado da cidade.
Eu estava querendo, eu saía correndo, era 7h25, ela não estava chegando. Falei, meu Deus, eu vou chegar bem atrasada. Só que quando eu vou umas 5 quadras para frente, o Espírito Santo disse para mim, volta lá. Falei, não esqueci nada? Volta lá. Eu falei, Jesus, eu estou muito atrasada. Eu vou pregar, Pai, a tua palavra, volta lá. Irmãos, eu fui e voltei. Coloquei, não estacionei o carro lá dentro porque estava muito atrasado. Falei, o que o Senhor quer, Jesus? Quer que eu ore por ela? O que o Senhor quer? Entra, sobe lá no 3º andar. Falei, o que tem lá, Senhor? Irmãos, quando eu cheguei lá, ela estava com uma corda no pescoço, o banco caído, e ela já estava quase roxa. O Senhor me fez dar tempo de chegar lá e salvar uma vida. Você já imaginou se eu não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo? Senhor, eu tenho que pregar. Eu não posso. O Espírito Santo, volta lá, mulher. Jesus, é tua obra, eu não posso chegar atrasado. Volta lá, Deus está falando com pessoas aqui. Deus está falando coisas para você. Deus está te dando diretrizes, direções, e você não tem ouvido a voz de Deus. Mas Ele está dizendo, é vida que você pode salvar, e principalmente a tua. Se você deixar o Espírito Santo que está dentro de você te governar, te direcionar, não faça do teu jeito, deixa Deus fazer do jeito dele. Homem, mulher virtuoso, pessoa que teme ao Senhor, deixa Ele dirigir as nossas vidas. Irmãs, eu fiquei acho que quase uns 20 minutos. Eu falei, irmã, que hora você entrega para a ministrante? Porque eu vou chegar na hora de pregar, irmãs. Chegou o marido, chegou filha, chegou tudo. Fiz toda a animação, toda a reanimação. Ela ficou bem. Irmãos, hoje é minha melhor patroa. Esses dias eu, conversando com ela, ela falou assim, olha, você foi um anjo na minha vida. Estava tão angustiada, uma depressão tão forte, uma angústia tão forte, eu só pensava em tirar minha vida. Era a única coisa que eu pensava. Mas foi na hora que caiu aquele banco, me deu um desespero tão grande, uma revolta, um medo, me deu uma vontade de voltar atrás tão grande. Mas parecia que eu não tinha mais força, estava esvaída. Realmente, quando eu peguei ela já não estava mais acordada. O demônio vem na mente das pessoas e ele faz com que a pessoa tenha minutos, irmãos, minutos de bobeira. Não é só para isso não, é na traição, é em todas as coisas, é na mentira. Se você não tiver revestido, alicerçado, irmãos, você faz coisa errada. Nós temos que estar na direção de Deus, virtuosos, cheios da presença, cheios da oração, em jejum, consagração. Crente jejua, cheio de virtude, consagra. Crente ora, e não é pouco, não é meia hora, irmãos, é hora. Tira de madrugada, tira de dia, tira de noite. Crente não pode, irmão, ser como qualquer um. E eu vi o dia que eu falei para aquele homem, com autoridade, como é bom uma pessoa que ora, como Deus mostra a autoridade dele, ele traz para a terra. E ser virtuoso é isso. Mulher virtuosa, homem virtuoso, jovens virtuosos, adolescentes virtuosos, crianças virtuosas. Fazer a obra como aquela mulher, sem olhar a quem, ajudar. Não importa se é com uma oração de 2 dedinhos, ou se é com uma agulha, ou quem sabe é só um olhar dizendo Deus te ama. Ele vai entrar no meio da tua causa, Ele vai resolver o teu problema. Usa as virtudes, o fortalecimento, a força, tantos dons e frutos do Espírito que o Senhor nos deu. E aí a gente vai procurar quais são os que nós temos. Quantos dons, quantas coisas a Bíblia, o Senhor, o Espírito Santo nos traz, nos revela. E nós vamos nos deixando, irmãos, por causa de lutas, frustrações, traumas e tantas outras coisas que a gente vai passando, até mesmo dentro da igreja. Eu lembro que eu tinha uma irmã que faz 8 meses que eu entreguei o círculo de oração por causa das agendas, e eu acho assim que quem está principalmente no círculo de oração precisa estar em outros cultos, principalmente para apoiar, porque depois do pastor, irmãos, com todo respeito, eu acho que o círculo de oração é uma coisa muito, é uma responsabilidade muito grande. Todos são, irmãos, todos. Não direm, eu sou da família, agora não, todos. Mas eu digo assim, o círculo de oração tem uma obrigação maior, do meu ponto de vista, talvez é minha conjectura. E eu estava no círculo de oração e o esposo da mulher, ele bebia, ele não gostava que ela fosse para a igreja, ele tirou todos os cartões dela depois que ela aceitou Jesus.
Mas ela insistia, irmãos. Era oração, ela estava lá. Era culto, ela estava lá. Às vezes, quando passava um pouquinho, ela saía um pouquinho antes, ou ela chegava se justificando pelas coisas que aconteciam. E aí um dia eu estava orando por ela de madrugada, o Senhor falou, olha, dê um cargo para ela. Eu falei, Senhor, os cargos estão tudo preenchidos. Fala para ela abrir e fechar, tira a cópia da chave, fala para ela abrir e fechar a igreja. Eu falei, Senhor, isso dá cargo, dá para ela, filha. Faz ela se sentir útil, porque ela está fazendo tanta coisa por mim. Só eu sei o que ela está passando, os desafios que ela está ouvindo dentro da casa dela. E eu fui obediente, fui lá e fiz a chave, dei para ela. Irmãs, aquela mulher ficou numa felicidade, chegou a um bom círculo de oração. A mulher não andava, ela pulava, ela foi batizada até com o Espírito Santo aquele dia. E ela falou, irmãs, eu me sinto tão útil, eu tenho uma obrigação na igreja. Eu abro e fecho, a irmã Sueli me deu, quem está abrindo e fechando, quem não sabe, eu que estou abrindo e fechando. Ela estava com um orgulho tão grande, irmãos, e só abrir e fechar a igreja, para os ensaios, para as coisas. Eu falei, gente, que coisa mais linda. Depois de 3 meses, irmãos, chegou ela e o marido. Eu falei, Jesus, que obra é essa, Senhor? Ela sentou do lado dela. Aí ele falou, quem quer? Eu vi que ela apontava para mim. Eu falei, Jesus, me guarda. De repente os dois, acabou a igreja, os dois na ponta. Ele falou, eu quero aceitar Jesus. Eu falei, vamos lá, eu vou aceitar Jesus. Ele, você deu um cargo para minha esposa. Depois que você deu esse cargo, minha mulher mudou. Olha só, irmãs, a direção de Deus, a mulher mudou. Ela falou que quando ele chegava, a roupa dele estava dobradinha em cima da cama, a comida estava feita. Olha só, irmãs, que coisa mais linda. O testemunho de uma mulher virtuosa. Ela transformou, ela queria tanto abrir e fechar a igreja, irmãos, que ela teve estratégia. Ela virou uma empreendedora, uma gestora de casa. Ela começou a organizar as coisas. E ele chegava, não tinha um ar para ele falar, não tinha nada. Eu falei, epa, que lugar é esse que eu não como minha mulher? Que lugar é esse que a minha mulher não fala mais palavrão? Que lugar é esse que a minha mulher trata ela com carinho? Que lugar é esse que a minha comida está quentinha na panela todo dia? Ei, eu preciso desse lugar. Eu tenho que conhecer quem é essa mulher que deu a chave para a minha mulher. Que chave é essa? Que chave que aconteceu com a minha mulher, que a mulher mudou? A mulher agora ela anda mais arrumada, ela penteia meio o cabelo, ela anda cheirosa, ela fica falando só nessas irmãs, ela quer comprar vestido novo, ela está mais elegante. Eu falei, meu Deus, olha o que Deus faz, irmãs. E o homem falou, eu quero aceitar Jesus, mas até o pastor chorou, porque nós oramos tanto, irmão, nós fazíamos até campanha para aquele homem, porque a gente tinha ele como mal. E claro que ele fazia algumas coisas, mas a gente precisa ser virtuosa. Eu dou risada agora, mas eu chorei, mas eu fiquei tão feliz em ver aquele homem dobrar o joelho. E agora ele é o líder do evangelismo da igreja. Sábado eu passei lá e estava ele lá no sinaleiro com mais uma equipe, e eles estavam lá entendendo o panfleto, irmãos. As diretrizes do Senhor para que nós sejamos virtuosos e virtuosas ainda são coisas grandes na terra. Irmãos, é muito mais valioso do que ouro, é muito mais valioso do que todas as outras coisas. Nós precisamos, irmãos, ser confiantes. Não importa o que você está passando, não importa qual é a luta, porque você tem deixado de ser virtuoso para o Senhor. Porque às vezes nós olhamos, todos nós estamos muito bem arrumados, muito bem cheirosos. Todo mundo sabe administrar um cartão e um dinheiro, não sabe? Todo mundo é gestor aqui, desde homem, mulher, jovem ou adolescente. Se der 100 reais, eu duvido para um jovem ou para um adolescente, ele vai saber fazer a gestão desses 100 reais. Se disser para você qualquer coisa, você vai saber fazer. Se falar para você sobre providência, você sabe o que é. Se falar sobre tudo quanto é coisa, nós sabemos. Mas na presença de Deus, será que você está sendo virtuoso? Na presença de Deus, será que você está sendo gestor? Será que você está recebendo as providências do céu e sabendo lidar com essas providências? Entendendo as diretrizes do céu sobre a tua vida? É tudo ensinamento, irmãos, é faculdade do Senhor. Tudo é faculdade do Senhor. E eu tive essa faculdade, irmãos. Aí quando eu volto, o médico fala para mim assim, olha, você vai fazer todos os exames, mas em fevereiro você volta. Porque nós íamos fazer um treino
sobre você. E os irmãos que não entendem o que é, eu vou explicar. Um dreno, eles vão enfiar uma cânula entre a terceira e a quarta vértebra. Eles vão colocar aquela cânula, perfurar a tua epiderme, derme, as gorduras, e vão chegar até teu pulmão. E quando essa cânula atravessar teu pulmão, vai sair muito líquido de lá, porque era assim que está meu pulmão, cheio de líquido. E aí eles retêm tudo, e eu já fiz muito isso dentro dos hospitais. Homens que eu estou vendo aqui, grandes, homens fortes, choram, gemem, fazem até se urinam nas calças da dor que é sentido nessa, porque ela não pode ter anestesia. Porque se tiver uma anestesia, dá uma parada respiratória. Aí quando ele olhou para mim, disse para mim que eu teria que fazer esse exame, eu pedi, o sangue de Jesus tem poder. Falei, Jesus, eu não quero fazer esse exame. Ele falou, nós não vamos fazer agora, porque já está chegando o final do ano, você vai ter que tomar morfina, você vai ficar toda dolorida, teu pulmão vai ficar, você vai ter falta de ar, vai ter muita coisa, então vamos deixar você passar o final de ano com a tua família, porque daí no fevereiro você volta, e daí em fevereiro nós fazemos esse exame com você. E eu amei. Se assim for da vontade de Deus, irmãs, era igual o Jacó e o anjo. Eu nem dormia de noite, eu só orava. Jesus, eu não quero passar por isso. Se for passar por dor, então o Senhor me leva. Já fiz sua obra, tenho certeza da minha salvação, pode fazer o que o Senhor quiser, me leva, Jesus. E orei muito, orei muito, orei muito. Em fevereiro volta eu lá, morrendo de medo, mas se eu disser que não, não é porque eu tenho essa audácia, a coragem, que eu não tenho medo. Eu tenho medo também, como todo mundo, eu sou igual a todos vocês, até menos do que vocês. Cheguei lá, irmãos, sentei na cadeira do médico, o médico ficou me olhando. Ele tem um óculos, ele baixou o óculos assim, olhou bem para mim, e ele falou bem assim, tudo bem? Eu, tudo bem. Ele falou, eu estou admirado com você. Eu falei, comigo? Ele é com você, que teu Deus, não sei. O que te governa? Eu falei, meu Deus, então, não é comigo. Ele falou assim, mulher, eu te mandei embora para morrer. É impossível você voltar aqui. O teu pulmão estava 90% comprometido, eu não sabia como você estava falando comigo. Irmãos, quando ele falou isso para mim, dentro daquela sala, eu entendi que Deus é esse que eu sirvo. Quem olha para mim e diz que eu estou com um monte de tumores cheios de água dentro do meu pulmão, irmãos, é impossível. Eu acho que eu estou viscosa, que eu estou bem, que eu estou falando bem, pelo menos ao meu ver. Se é Jesus que está me fazendo meio assim, não sei, mas eu estou vendo desse jeito. Quando eu falo para as pessoas, eles falam, é impossível, nós temos que ver os exames. Uma mulher forte que nem você, dirigindo, falando, pregando, gritando, pulando, profetizando. E aí ele falou para mim, qual que é a receita, minha filha? Eu falei, a receita é muita oração. A receita é fidelidade. A receita é onde Deus manda. A receita é fazer o que Deus manda. Eu só vim até aqui, doutor, porque Deus tinha uma obra comigo neste lugar. E eu sou obediente. E eu sei que a minha vitória era certa, doutor. E quando eu chorava na frente dele, ele chorava comigo. Porque só ele sabia os exames que estavam na mão. Só ele sabia que ele tinha me mandado embora para morrer, dizendo que eu só tinha 10%, irmãos. O pulmão é muito pouco, irmãos. É muito pouco. Procura na internet, pergunta para qualquer pneumologista, fala, essa mulher está o quê? Com quantos oxigênio? 2, 3? Como que ela está respirando? Ela está numa cama. Não, eu estou aqui pregando para você. Para dizer que esse Deus é um Deus que sustenta alguém que está com mais de 15 lóbulos e que espumas dentro do pulmão, mas o Senhor não permitiu que a minha voz faltasse, que o meu fôlego faltasse, que a minha vontade de comer faltasse. Ele tem cuidado de mim nos mínimos detalhes, e assim Ele cuidará de você. Viu, irmão de preto? O Senhor manda dizer assim, ei, você de óculos de preto com a cabeça baixada, o Senhor manda eu te dizer assim, que Ele te vê como Ele vê Sangar, aquele homem que enfrentou aqueles filisteus. Às vezes você olha para você e diz assim, eu não tenho força, mas aquele homem matou 600 filisteus. O Senhor diz, tem muita força sobre a tua vida, tenho muito
autoridade, ministério. Tem gente jogando tudo por água, mas não vale a pena mais fazer nada. Quanto mais eu me levanto, mais Satanás vem contra mim. E a sua coisa acontece. Olha a minha história. Eu estou há quantos anos, Rabasturiana, Rabanai, quantos anos estou eu na presença de Deus? E olha a situação, olha a minha família, olha a minha saúde, olha a minha dificuldade. Mas o Senhor está dizendo: ei, quando tu baixa na terra, baixo eu contigo, Rabanai. Enquanto tu anda, tu andando contigo. Tem momentos que você não consegue nem andar, mas eu te seguro pelas mãos. Eu te seguro. Rabanabassou, o Senhor diz: eu te seguro. É pelas mãos, é pelos braços. O Senhor diz: eu vejo o Senhor me mostra você olhando na tua casa. Rabanabassou. E o Senhor diz: filha, coloquei uma bacia debaixo. Tenho eu colhido. Rabanai, decandarabassou. As lágrimas, os gemidos. O Senhor diz: tem salvação, sim. Eu tenho obra grande. Eu não me esqueci. Estou eu trazendo a você, filha, que sou Deus que ressuscita sonhos. Ressuscito. É sonho teu, mas é sonho. É projeto meu. Tenho obra grande na terra, diz o Senhor. Persiste, filha, porque muito breve vai ver que a minha glória vai resplandecer sobre aquela face, diz o Senhor. Oh, Deus querido, adorar a Deus. Como é bom adorar a Deus. Adorar a Deus. Sem limite, irmãos. Estamos colocando limite para adorar a Deus. Porque o irmão vai olhar, porque o irmão vai dizer: não posso chorar, não posso glorificar. Língua estranha, então, irmãos, batismo com o Espírito Santo. Não pode. É com o movimento das águas. Nós louvamos jovens louvados, adolescentes sobre a água, aquela mulher. Eu fiquei falando: meu Deus, essa é a água. Água que está jorrando dentro dessa igreja hoje. Água viva. Tu está recebendo injeção de ânimo aí, homem. Tu está recebendo injeção de ânimo aí, mulher. Tu não vai esquecer deste culto, porque sabe o que vai acontecer? Você vai sentir arrepio, as coisas vão mudar, você vai sentir calorão e calafrio, o Espírito Santo vai te visitar. Você vai começar a chorar e você vai uivar e as línguas vão vir como repartidas de fogo. Você vai começar a ter visão, você vai dormir e os sonhos serão como revelação do céu, porque a promessa de Deus, nós não podemos só deitar, irmãos, nós precisamos alcançar tudo aquilo que vem do céu. Tudo aquilo, irmã Sinara, tudo aquilo. Senhor diz: Dorca, veja uma agulhinha. Ora, mãe, costura, filha. Sabe quando você vai costurando? Essa agulhinha está costurando tanta bênção, está virando uma coxa linda. É um manto, diz o Senhor, é para cobrir, sabe o que é? Você mesma, para te proteger, porque Satanás, ele é tão furioso, ele é tão, ele usa até a tua família. Ei, Rabasturiana, e tu sabe bem o que eu estou falando, vai te enchendo, tua humilhada, mas o Senhor falou: filha, essa agulha está te cobrindo, é um véu, é algo que eu estou colocando sobre a tua vida para te proteger. O inimigo tenta, filha, mas tu é protegida por mim. Continua com essa agulhinha, tu para tão pouquinho, Senhor, parece que não é nada. O Senhor diz: filha, está jorrando é água, está abrindo uma fonte, filha, e você vai ver o meu agir, meu trabalhar no meio daquele povo. Eu vou trabalhar no meio deles e vou mostrar que sou Deus, Rabasturiana, que faço por você. Deixa Satanás dizer que está ganhando, que está vencendo, que não muda ninguém, que as coisas vão de mal a pior. Eu sou Deus que quando eu toco eu transformo e eu mudo a história. Rabasturiana, como é maravilhoso. Fica de pé, igreja, que eu quero acabar bem. Vai, você, louvor. Como eu queria. Tão bom, né, irmão, sentir a presença. Eu não me ligo, irmão, se ficar na presença de Deus. Mas nós temos horário. A Flávia vai louvar. Irmão, se algum motivo
Você acha que tem virtude saindo, que a virtude está esvaindo. Vamos estancar hoje essa virtude. Vamos fazer uma oração, essa igreja bem fervorosa. Mas eu costumo dizer assim, irmão, que nós somos sacrifícios vivos no altar do Senhor. E as pessoas falam, não preciso mais ir na frente. Sabia, irmão, que toda vez que eu estou no culto e o pregador fala, quer aceitar Jesus? Eu sinto vontade de ir lá na frente de novo, aceitar Jesus. Eu quero mostrar para todo mundo que eu te aceito toda hora. Que toda hora o Senhor é meu e eu sou tua. E eu falando com Deus esses dias, irmãos. Não sei se os irmãos conhecem a pastora do gabinete. Eu fui ministrar lá e ela me contou da viagem de Israel dela. Até contei para a Flávia e para a irmã Tamara. E eu falei, Jesus, meu desejo é para Israel. E eu estava passando esse processo. Eu falei, Jesus, antes de eu morrer, deixa eu ir para Israel. Paga minha passagem, Jesus. E eu fiquei nessa, paga minha passagem, paga minha passagem. E a gente tem que aprender a saber pedir. E aí eu fui ministrar, ela mudou de igreja. Eu fui ministrar aqui. Onde ela foi, aqui no São Brás. Agora ela está aqui no São Brás. E eu falei para ela, como que é a mesma história lá de Israel? Porque eu tenho um desejo no meu coração. E ela falou, e chora aquela mulher quando conta, porque imagina a emoção de quem consegue ir para lá, né, irmãos? Eu falei, Jesus, eu quero. Eu fui para a madrugada de volta, Jesus, eu quero ir para Israel, paga uma passagem para Israel. Aí eu tenho um grupo de mulheres, com mais de 150 mulheres, do mundo inteiro. Muitas mulheres que eu mentorio, que eu ajudo, que eu oro, nós fazemos live, a gente se conhece. Algumas vieram para cá, eu estava com 2 meninas do Ceará que estavam aqui, vieram me conhecer, outras da Bahia, e elas vêm e a gente acaba tendo essa comunhão. E aí eu contando com uma delas que eu queria ir para aquele congresso lá de Abreu Lima, 7 dias lá do Abreu Lima. Eu falei, ai, tem tanto naquele congresso. E ela falou para mim, mulher, tu não tem vontade de ir para Israel, não? Eu falei, que pergunta é essa, Jesus? Você sabe que eu tenho? Ela falou, se você quiser ir, eu pago a tua passagem. Vocês estão vendo que Deus é esse? Oh, mamãe. Eu falei, não, é impossível, Jesus. É mais de 6 mil reais para passagem para Israel. E ela falou, eu pago a tua passagem. Eu falei, Jesus, mas não tem a passagem agora no hotel, Jesus. Aí estou eu ministrando uma igreja. Aí contou esse testemunho. Aí eu falei, eu pedi, eu ganhei a passagem, mas esqueci de pedir o hotel. Entrou, chegou um empresário lá no fundo, irmãos, me esperou na porta da igreja e falou, irmã, veja quanto que é o valor para você ficar nos hotéis que nós vamos pagar para você. Eu falei, Jesus, é este Deus que eu sinto. E eu falei, Jesus, agora vamos para coisa que eu não sabia. Mas eu sei que Deus, Ele me dará providência também. O Senhor vai fazer por mim, Ele vai fazer por você. Ele não tem filho, nem filha preferida. Ele quer dar aquilo que o teu coração está pedindo. Ele quer trazer a vontade. Eu não te esqueci.
ninguém experimentou. Você vai sentir o que ninguém sentiu. Você vai andar em lugares que ninguém andou. Porque a promessa é que não te preocupes com nada. Nada, porque eu sou o dono do ouro, da prata. Eu sou o Deus que vou te cuidar em todos os detalhes da tua vida. Estou eu preparando coisas novas, grandes e firmes, que muita gente não conhece para a tua vida, para te honrar na terra. Tira a tristeza de algo que tenha acontecido contigo. Tu tenha se angustiado e se questionado e achado até mesmo que você era manasco, mas o Senhor está dizendo: passo eu um bálsamo, porque essa parte tua vida é teu, então eu passo o bálsamo, eu vou te curar. Não olhe para um lado e nem para o outro, somente para mim, porque grandes coisas tenho eu contigo na terra. Oh, Jesus querido, Pai amado, o Senhor está curando, viu? Eu vejo o Senhor curando nódulos e pessoas que nem sabem que estavam com nódulos aqui. Quando você morre, quando as coisas acontecerem, irmãos, isso aí é relato, é verídico. Muita gente tem recebido, pessoas que nem sabem que estão com coisas e de repente diz: meu Deus, o Senhor me livrou, o Senhor foi comigo. Naquela noite ardeu, naquela noite eu fui no banheiro, naquela noite o Senhor arrancou, naquela noite eu vomitei, naquela noite o Senhor fez uma obra. Foi algo dentro do meu estômago, foi algo dentro de mim, eu me saí, eu me senti, e o Senhor me deu livramento. Escute o que eu estou falando, o Senhor está entrando dentro de casas, viu? E está quebrando julgos, correntes, nada mais. Ele está quebrando corrente na tua vida, porque a tua vida, a vida inteira, para que você arrasta a corrente, não é masculina. Mas o Senhor diz hoje: estou quebrando essas correntes, muralhas, e trazendo alegria para o coração, porque tu entrou aqui tão abatida, encurvada, mas o Senhor manda te dizer: eu te seguro. Eu vi quando você chegou, eu te chamei para o meio e você veio para o meio, e hoje estou eu te curando a tua alma. Essa enfermidade na tua alma não prevalecerá. Aleluia, aleluia. Olha, o Senhor toca no teu coração, Ele está fazendo uma limpeza, tirando as coisas que você tem errado. Jesus querido, coisas do passado, mágoas que foram lançadas, arrojadas dentro de você. O Senhor está dizendo: eu te curo hoje. Liberta para viver o meu novo, liberta para viver aquilo que tem eu contigo, diz o Senhor. Ei, Damasco, glória à igreja. Cadê os adolescentes jovens? Jesus. Se você entendesse o brilho que você tem, Satanás quer de todas as formas ofuscar esse brilho. Você é muito importante. Quem disse para você que você não é? Essa tristeza não pode ser tua. Você tem que raiar alegria. Não tem algo imenso dentro de você que Deus colocou desde o ventre da tua mãe. Eu escutei as tuas orações, eu escutei os teus pedidos, diz o Senhor para ti. Eu não estou demorando, eu estou fazendo o perfeito. Eu não vou fazer de qualquer jeito contigo. Tu está dizendo: Senhor, tu não escutou, tu não viu, eu disse: eu vi tudo, mas farei o melhor para a tua vida, filha. Eu farei o melhor, espere em mim, aguarde em mim, e eu mostrarei que sou Deus sobre todas as coisas. Como é difícil orar. Oh, Jesus. Não porque é difícil orar, porque Deus mostra uma mostra outra, a gente vai falar e entregar tudo. O Senhor é Deus poderoso. Eu creio, irmãos, Ele tem corações. Senhor, que consertou hoje aqui, viu? Conserta para ser virtuoso, conserta para ser virtuosa, conserta. Ô família de branco ali, ó, os três, vem aqui na frente, quero orar para essa família. Você mesmo, moço, vem aqui, você, ela e ele, a mãe e eles, pode vir. Eu faço o que Deus manda, irmãos, não estou constrangendo ninguém, eu só quero orar para a bênção sobre a vida de vocês. Amém? Deus sabe por que vocês vieram, Deus sabe o que vocês precisam.
coisas. Vocês sabem como é um peso. Vocês sabem que vocês vivem, como é difícil. Mas isso não vem de agora, né? Vem de antepassado, bem-vindo, sabe? Mas o Senhor vai libertar em nome de Jesus todas as correntes hoje. O Senhor vai trazer uma felicidade a um montinho que não houve. Uma coisa que são poucos que recebem da parte do céu. O Senhor escolheu vocês hoje para receber aqui no meio de uma multidão de pessoas. E vocês podem ter certeza que não vão estar aqui dizendo que não pode ser nada, porque vai acontecer. Nossa, eu via aberto alto. Mas na sepultura não. É algo que saía tipo coisa de um baúzinho. Parece que abria, era cheio de pedrinhas de ouro, cheio de moedinhas de ouro. Eu vejo que o Senhor tem muitas coisas para a tua vida e o inimigo tem enterrado. Por isso que eu vi um buraco. Tua vida parece que não vai para frente, você dá 2 passos para frente e você volta para trás. E o Senhor está dizendo: eu te trouxe hoje aqui, não foi para te envergonhar, foi para te libertar de toda a maldição que lançaram até de mulher sobre a tua vida. Mulher, será que você não ia ser feliz? Até no teu sentimental, pessoas falaram coisas terríveis, quiseram até o fim, mas o Senhor tem te guardado. E hoje Ele traz aqui para você entender que o Senhor te ama e te ama muito. Ele está te libertando de toda a maldição que foi lançada sobre a tua vida. Você não será escravo, você não mentirá o pão, como foi falado. Você não vai se rastejar como roda. Você não vai viver como foi lançado e aconhecido e trazido dentro de lugares para você. Você vai ser liberto pelo nome e pelo sangue desse Jesus. Ele está aqui te abraçando. O Deus que te ama tanto e te cuida tanto. Eu vejo livramentos que o Senhor deu, vistos e não vistos. Eu vejo o carinho de Deus tão grande pela tua vida, mesmo que você tenha tão pouca fé. Mas
para a tua vida não é para acabar. Assim diz o Senhor. Débora, só ganha guerra se a Débora estiver no meio. Não desista das guerras. Força, Senhor, eu estou vendo como se eu estivesse pingando conta-gotas e você te dando força hoje. É conta-gotas que você derramar toda a glória, ele tenta derramar sobre você não aguenta, teu corpo físico não aguenta. Mas o Senhor está dizendo, eu estou fazendo como conta-gota. Ei, a guerra só vai ser ganha se você estiver no meio da guerra. Não desista, vem para a guerra, guerreia comigo, porque a vitória é sua. Eu louvo e agradeço o nome do Senhor. Amém. Ministrando a palavra do Senhor, mas é o mesmo Deus que vai estar usando todas as irmãs que estão agendadas aí para ministrar a palavra de Deus. E o que eu tenho um aviso para passar nesse momento, eu preciso que os irmãos entendam, compreendam e acata com sabedoria, eu digo sabedoria e entendimento, porque eu não estou aqui negociando, não estou fazendo negócio na casa de Deus. Nós hoje temos cantina, um pastel e um copo de refri. Parece que está ali, R$10. Se você tiver dinheiro no final de mês, se você tiver dinheiro, você pode comprar. Se você não tiver, você compra a si mesmo. Eu sei que você é crente, depois você paga. Mas eu preciso informar algo para os irmãos, que a nossa convivência será dia 8, né, irmã? Dia 8 de novembro. E vai ser diferente essa convivência. Deus colocou no meu coração para fazer diferente. Eu não quero que nem um só irmão fique na cantina, nem um só departamento fique na cantina, porque precisa ouvir os cultos. Vocês viram o que Deus falou. E principalmente com a irmã Sandra, a irmã Zéia, que sempre fica na cantina, quando tem cantina, sempre faz. Mas hoje eu pedi para outras pessoas estar fazendo a cantina. E esse dinheiro da cantina vai ser revertido totalmente, integralmente para a nossa convivência. E na próxima ceia, eu vou passar todas as informações na cantina. Agora fica a minha palavra. Se vocês confiam na minha palavra, não vai sobrar nem pastel. Vocês vão levar todos, se vocês confiam na minha palavra.
Aí eu quero ver se você confia na minha palavra ou não. Se eu não reverter esse dinheiro para nossa convivência, você pode falar, pastor, você não foi fiel na sua palavra. Mas depois, no futuro, vocês vão ver. Na ceia eu já vou dar a informação, mas é preciso que vocês também se disponha e visite a nossa cantina. Se você tiver dinheiro, você leva. Se você não tiver dinheiro, você leva. Se mesmo me marca ali o teu nome e depois nós acertamos. E depois quem vai ser beneficiado é você mesmo. Você, além de comer, vai chegar em casa, vai precisar jantar, porque um pastel já é bom à noite. Já chegou a quantia da janta. Não vai precisar jantar. E ainda vai ser abençoado na convivência do final de ano, um dia com Deus, comendo bastante, brincando, mergulhando na piscina. Não vou ir mais adiante, fica aí só uma curiosidade para vocês. Na Santa Ceia eu vou passar as informações e vou estar revelando mais algo para vocês. Assim. E quem quiser semear também no ministério da irmã Sueli, ela trouxe mousse para ir para Israel. Isso aí é para ir para Israel. Então, ajude a irmã. Você sabe que se você virar ali no comprar um mousse, você está ajudando a irmã a ir para Israel. Vamos, os dizimistas de hoje, a irmã Tamar. Vamos ficar em pé, irmãos, para fazer essa oração final. Agradecendo a Deus, eu quero chamar aqui a irmã Sandra. A irmã Sandra vai fazer essa oração final, agradecendo a Deus. Logo em seguida, o presbítero Celso dará a bênção apostólica. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante de Ti, Senhor, te agradeço por essa bênção, Pai, poder aqui estar pela segunda vez. Deus Santo Pai, eu quero sair da maneira da eu quero sair, Pai, que eu quero transformado. Senhor, Deus te misericórdia. Ai, Senhor, meu Deus, Pai, eu gente que está nessa noite, na sua vida, pastora Delta, Senhor, obrigado. Respeito nossa leitura, a palavra, continua enchendo da sua graça, cada vez mais, cada coisa se sepa, Pai, esse vaso de mãe, Jesus, na sua mão, abertura, Jesus, ceda, à noite, nossa, cada um, Jesus, até o seu lado, usamos a cabeça do coração, Deus, pela noite abençoada, o seu Deus, bem embora. No nome de Jesus. Amém. Estende as tuas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém. E a vitória é nossa Pelo sangue de Jesus.